sua pergunta. O pastor responde. De São Paulo, José Carlos de Amparo nos pergunta: se Jesus é a única salvação, como fica quem morreu sem conhecê-lo? O nome dele é Carlos, né? José Carlos. José Carlos. De Amparo. Cidade bonita, cidade bacana. José Carlos, você pergunta, você diz assim: se Cristo é a única salvação, como ficam aqueles que não o conheceram? Vamos então resolver a sua pergunta, porque a sua pergunta parece dar um descrédito. Como quem diz, não pode ser verdade isso, porque tem muitos que não o conheceram. Então como ficam esses que não o conheceram, se ele é a única salvação? Então a primeira coisa que eu tenho de afiançar você é que Cristo foi e continua sendo a última e única salvação. Primeira coisa que eu tenho de afiançar você é que Cristo continua sendo a única salvação, o único meio de salvação, chama-se Jesus Cristo. Não é porque tem gente que não o conhece ou não o conheceu que ele deixa de ser a única salvação. Agora vamos ver quem é que não o conheceu. Vamos separar o grupo dos que não o conheceram naqueles que morreram antes da sua vinda a esta terra. E o segundo grupo, aqueles que morreram e que viveram depois da sua vinda a esta terra. Primeiro, está escrito na Escritura Sagrada que Jesus, quando morreu, ele desceu à mansão dos mortos. E o que ele foi fazer na mansão dos mortos? Ele foi levar a salvação para aqueles que não haviam conhecido. Se bem que Jesus está dentro do Antigo Testamento inteiro, meu filho. Você vai encontrar muitas e muitas passagens que predizem a volta do Redentor, a volta na vinda do Redentor, que predizem a chegada do Redentor. Jesus está no Antigo Testamento a cada momento. Tanto que quando perguntaram a Jesus a respeito da Escritura, ele disse: eu não vim para revogá-la, eu vim para cumpri-la. Ou seja, eu vim para confirmar aquilo que está escrito lá, que um dia eu viria, que um dia o Redentor estaria aqui, que um dia eu seria o rebento de Jessé, que eu seria a pedra fundamental, que eu seria a pedra da vida. Então, no Antigo Testamento, está tudo escrito ali sobre Jesus. Está tudo escrito sobre Jesus, inclusive falando que viria o Emanuel. Mas não foi Jesus que veio? Pois é, mas o Emanuel é a característica de Jesus. Emanuel significa Deus na terra. E Jesus o que é? É Deus na terra. Então o povo antigo podia conhecer Jesus através das Escrituras que profetizavam, que diziam da vinda dele a esta terra. E preste atenção. Além de dizer de Jesus no Antigo Testamento, ainda o Antigo Testamento dava normas de vida. Vamos de novo. O Antigo Testamento repreendia o pecado, repreendia o erro, repreendia as coisas erradas. Além de repreender, o Antigo Testamento dava também conselhos para uma nova vida, para uma vida com Deus. E além de repreender e dar o conselho para uma nova vida, ele também pregava a promessa de Deus para aqueles que lhe fossem fiéis. Então só não tem salvação quem não quis, porque além disso tudo estava predito aqui no Antigo Testamento que haveria o Redentor, que chegaria o Redentor, que o Redentor estaria no nosso meio, o Emanuel viria ao nosso meio. E além disso, para aqueles que creram na Escritura, Jesus desceu à mansão dos mortos e lá ele disse: eu morri por vocês também, eu redimi vocês também estão remissos pela minha morte. Quem aceitou essa remissão também está salvo. Então, quanto ao Antigo Testamento, quando aqueles que morreram antes de Cristo, a característica é a mesma. A Escritura Sagrada repreende, a Escritura Sagrada nos dá conselhos de vida nova e nos promete as promessas. E nos prega a Escritura Sagrada antiga, nos prega o Redentor. Agora, quem viveu depois de Cristo teve a chance de conhecer Cristo. E conhecendo Cristo, ele tem a redenção. Agora Jesus veio à terra e ele disse assim: eu vim para os meus,
e os meus não me receberam. Então, muito judeu da época, que conheceu Cristo, que viu Cristo chegar, ensinar, repreender, fazer milagres, mostrar o seu poder, morrer na cruz pelas pessoas, muitos desses não quiseram receber Cristo. Então, esses que não quiseram receber Cristo, esses não têm salvação. Esses não têm salvação. Porque Cristo veio à terra e ele veio ensinar, ele veio repreender: arrependei-vos, convertei-vos, porque senão perecereis. Ele veio, ele falou, ele disse, e muitos judeus não o quis. E preste bem atenção, no tempo de Jesus, nenhum judeu ficou sem conhecê-lo. Sabe que Jesus foi um milagre de comunicação. Foi um milagre de comunicação. Por quê? Porque nenhum judeu ficou sem conhecê-lo. Embora não houvesse rádio, não houvesse televisão, embora não houvesse jornal, embora não houvesse nada disso, mas todo judeu conheceu o Senhor Jesus. Mesmo porque não é possível que Jesus diga: eu vim para os meus e os meus não me receberam, se teve alguém a quem ele não chegou. Então ele chegou a todo judeu da época. Todo judeu da época foi visitado pela palavra de Cristo, foi visitado pelo conhecimento de Cristo, foi visitado pelo poder de Cristo. Só não ficou com ele quem não quis. Então este que não quis, este não tem salvação. Agora, os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então esta é a situação. Depois que Cristo chegou, tem aqueles que não o receberam e tem aqueles que o receberam. Aqueles que não o receberam, Jesus com tristeza disse: esses não têm a salvação. Mas aqueles que o receberam, ele disse: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, você vai me dizer, e os povos que estavam em redor dos judeus? Os judeus saíram. Os judeus que creram no Senhor Jesus, ou seja, os judeus do caminho, ou seja, os judeus de Cristo, saíram em redor do mundo inteirinho. E é uma coisa interessante que a teoria cristã, o cristianismo, ele se espalhou pelo mundo como pólvora, assim como o rastilho de pólvora. Ele se espalhou pelo mundo inteiro. E coisa interessante, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha meios de comunicação, mas o mundo inteiro foi sacudido com muita pressa pelo cristianismo. O mundo inteiro. O que Paulo fez, aquelas viagens todas ao Oriente Médio, e Paulo era multiplicador. Ou seja, em cada lugar ele plantava uma igreja, essa igreja passava a multiplicar o cristianismo. E Paulo ia para outro canto, lá ele plantava outra igreja, e essa igreja passava a multiplicar o cristianismo. Então Paulo plantava multiplicações. Por isso é que cresceu o cristianismo de uma forma espetacular, de uma forma incrível, nos primórdios da civilização. Em 100 anos, o mundo inteirinho conhecia Cristo. O mundo inteirinho conhecia Cristo. Então nós temos a certeza de que Cristo chegou a todos aqueles, e todos aqueles que o quiseram receber, podem ser salvos. Mas tem aqueles que apesar de chegarem a Ele, não o quiseram receber. E não querendo receber, não tiveram a salvação. Então, filho, Cristo é a única salvação, Ele continua sendo a única salvação. E aquele por quem Ele morreu, Ele desceu a mansão dos mortos, e Ele redimiu aqueles que o quiseram. Aqueles que acreditavam nas suas promessas do Antigo Testamento. Aqueles que seguiram os seus conselhos no Antigo Testamento. Aqueles que foram repreendidos no Antigo Testamento e mudaram de vida. E Ele então, que está no Antigo Testamento, prometido no Antigo Testamento, Ele veio e disse: como eu fui prometido, Ele foi à mansão dos mortos, e lá Ele salvou quem quis ser salvo. A partir daí, Ele pregou a todos nós. Ele pregou: arrependei-vos, arrependei-vos, convertei-vos. Porque a forma de chegar a Cristo, a forma da salvação, não é apenas conhecer Cristo, não. É se convencer de que Cristo é Cristo e se converter a Cristo. Esta é a forma da salvação. Então, filho, e hoje está escrito assim, que o mundo não acabará antes que Cristo seja pregado a todos os recantos da terra. Ninguém vai poder chegar lá em cima e dizer assim: olha, eu não fui seu porque eu não te conhecia. Eu não fui seu porque eu não vi falar de você. Eu não fui seu porque não tive conhecimento seu. Todos terão conhecimento de Cristo. Todos terão conhecimento de Cristo.
E aqueles que não tiveram conhecimento de Cristo por algumas circunstâncias terão oportunidade de conhecê-lo e terão oportunidade de se colocarem diante dele e recebê-lo ainda para poder mudar a sua vida e para poder receber a salvação. Cristo continua sendo a única salvação e aqueles que ainda não conheceram vão conhecê-lo para que sejam salvos por intermédio dele. Volte sempre, meu querido Carlos, lá de Amparo. Faça propaganda do nosso portal aos seus amigos, aos seus conhecidos, né? Esteja conosco.